Sejam muito bem-vindos ao módulo número 3. Nesse módulo, a gente vai falar sobre as 22 cartas do tarô. Agora que vocês já têm uma base sobre o que é o tarô, como identificar a vibração, o desenvolvimento das pessoas, algumas noções básicas sobre comportamentos e personalidades, agora vocês vão aprender os 22 arquétipos das lâminas do tarô, certo? Então, os vídeos eles vão ser compostos por uma breve explicação sobre as cartas e depois eu vou passar algumas imagens explicando a questão simbológica para que vocês possam bater o olho nessas imagens e já se adaptar. O que eu vou querer é que você preste muito atenção nas palavras-chave de cada uma das cartas, para que você vire a carta e já automaticamente venha aquela vibração central. Para que você consiga então entender qual é o polo positivo dessa carta e o polo negativo. Lembrando que as cartas não são boas e nem ruins, as cartas elas são o que são, tá? Elas são arquétipos, ou seja, elas possuem um significado próprio muito amplo e que varia muito de acordo com a composição da pessoa, de acordo com o momento que a pessoa está passando. Tá legal? Isso vai ficar mais claro com o decorrer do vídeo. Então, para iniciar, vamos começar com a carta número 0, a carta do louco. Essa carta é muito legal porque é a carta número 0, então ela fala sobre um início. É uma carta que a palavra-chave é liberdade, é ousadia, é uma carta que fala sobre um começo, um útero, uma ideia, um campo fértil para que qualquer coisa seja semeada, seja no campo do amor, no campo da racionalidade, da espiritualidade, seja em qual área for. Quando essa carta cai, mostra que existe uma chance de uma nova história ser começada. Tá? E assim como toda história que se inicia, ela requer muita coragem, muita força, muita ousadia. Então é uma carta, um arquétipo que fala sobre uma pessoa que dá a cara a tapa, uma pessoa que não tem medo de errar, uma pessoa que sabe por onde anda, uma pessoa que sabe dos riscos, tá? É uma pessoa que tem muita força, é uma pessoa que tem uma coragem, uma pessoa vanguarda. Então, é um arquétipo de muita propulsão, tá? Ao mesmo tempo, você pode olhar para uma pessoa e perceber que ela está se comportando de forma ingênua, que ela é impulsiva, que ela está arriscando demais e que por vezes parece descuidada, por vezes parece que não sabe por onde está pisando. Então, olhando bem o padrão dessa carta, olhando bem a imagem, que eu vou explicar um pouco mais para frente, de uma forma mais detalhada, dá para ver que é um arquétipo de uma pessoa que simplesmente está iniciando, que ela não está nem aí, que ela está desprendida dos seus instintos, que ela simplesmente tá indo, tá levando, tá? Não existe ainda uma ordem, uma coisa muito bem estruturada, simplesmente uma ideia, tá? Essa questão de ser o número 0, ela é muito legal porque ela fala sobre a possibilidade de ser o tudo ou a possibilidade de ser o nada. Um 0 pode representar o vazio ou pode representar o todo, o completo, o sublime, né? Um 0 depois do número faz muita diferença, né? Então, o que isso significa? Que a carta número 0, ela vem depois da carta número 21, que é a carta do mundo, uma carta de expansão. Então, essa carta, ela não é tão boba, tá? Embora ela seja um início, ela já tem uma carga muito forte. É uma pessoa que ela já passou por muitos elementos ao longo da vida e que hoje está se comportando como um louco. Então eu vou dar um exemplo. Você pode namorar por 10 anos uma pessoa. No dia que você casa com essa pessoa, você vibra o louco. Um novo começo. Porque você já conhece essa pessoa como namorado, mas você não conhece essa pessoa como marido ou como mulher, tá certo? Então, você é promovido numa empresa que você trabalha há muitos anos. Ok, você pode conhecer muito bem essas pessoas, essa empresa, né, toda a cultura, todo o ambiente, mas a partir do dia que você entra para assumir esse novo cargo, você
não sabe, você desconhece, você não sabe quem que são os seus amigos, quem que são seus inimigos, como que cada um vai se comportar. Então é um pouco dessa vibração, tá? Mas se você foi promovido, é porque você tem arcabouço, é porque você tem essa retaguarda, você tem esse conhecimento, você tem uma cultura que faz com que você mereça essa promoção e mereça iniciar um ciclo novo. Um outro exemplo, primeiro dia de aula, aquela sensação de onde eu sento, com quem eu faço amizade, né? E então, por vezes, você acaba se envolvendo com pessoas erradas, com pessoas que não, né? Às vezes os seus amigos verdadeiros não são aqueles que aparecem logo de imediato, né? Você não reconhece o cenário, você ainda não tem clareza para ver o funcionamento adequado da situação. Porque você é um louco, porque você ainda não sabe nada. E isso pode soar como ingenuidade, como bobeira, como alguém que não sabe por onde está andando, tá? Aos olhos dos outros. Mas sempre lembrar dessa força, dessa vanguarda. Na mitologia, essa carta faz associação com Dionísio, né? Que é o deus do teatro, é o deus do vinho, é o deus que ele foi fruto ali de uma traição, né? E que teve uma maldição de ser enlouquecido, né? Daí que vem a conotação do nome da carta. Justamente como esse sentido de desprendimento, esse sentimento de liberdade, esse sentimento de que ele se conhece tão bem a ponto de conseguir carregar na sua própria bagagem simplesmente o necessário. É uma pessoa que não vai guardar rancor, que até pode parecer boba mesmo, né? Até pode parecer louca, mas ela não vai guardar rancor, ela não vai guardar peso, ela não vai carregar o peso dos outros nas costas dela, tá? Ela, por mais que ela esteja caminhando em direção ao penhasco, o mundo inteiro pode falar para ela, gritar: olha, você vai cair no penhasco. Mas ela se conhece tão bem que ela sabe que se ela cair, ela não vai se machucar. Ou ela se conhece tão bem a ponto de falar: beleza, eu estou indo em direção ao penhasco, mas eu não vou cair. Né? É porque ela consegue saber exatamente o que é importante para si. Tá? Então, palavra-chave para essa carta: início, liberdade, ingenuidade, impulsividade, tá? Desprendimento, desapego. Então é um solo fértil. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens sobre algumas lâminas de diversos tipos diferentes de tarô, para que vocês possam entender melhor como funciona a simbologia da carta zero, da carta do louco. Essa lâmina ela é proposta por Waite, daquele tarô que eu sugeri para vocês no começo do curso. Eu vou falar alguns padrões de imagem, alguns padrões simbológicos que vocês vão perceber que se repetem ao longo das cartas do tarô, tá? Mas que eu acho muito importante, muito interessante eu colocar para vocês, eu ensinar para vocês, para que vá fixando cada vez mais, para que vocês olhem as cartas e fixem a partir do padrão simbológico o que ela está representando, tá certo? Então, de uma forma geral, essa carta, o que a gente observa? Um jovem andando com um cachorro próximo a um penhasco, que não parece estar muito preocupado, certo? Então vamos analisar mais a fundo o que essa imagem traz pra gente. Primeiro de tudo, a gente vê um sol, um céu amarelado, que mostra então a clareza. Não mostra nenhum medo, não mostra nenhum movimento sombrio, melancolia, rancor. Pelo contrário, mostra que ele tem clareza do movimento dele, que ele consegue vislumbrar para onde que ele quer ir. Embora aparentemente descuidado, mas isso mostra que tem clareza no movimento. Todo o padrão de paralisação ele está atrás, ou seja, ele está no passado. Como que a gente vê isso? Pela geleira. A geleira, aquilo que esfria, aquilo que paralisa, aquele que congela, são indícios daquelas sugestões, daquelas pessoas que tentam travar, que tentam paralisar, que tentam fazer com que o movimento não aconteça, às vezes por ordem demais, às vezes por rigidez demais, mas isso não parece ser uma preocupação pro nosso personagem, porque isso está atrás. Outros elementos muito importantes. Primeiro, o desprendimento com o cachorro. O que mostra?
a gente não consegue classificar se o cachorro está latindo, chamando a atenção dele como um cuidado para ele não cair no penhasco, ou se o cachorro está reproduzindo o mesmo padrão dele, que aparentemente está cantando, está meio dançando, encenando por aí, meio despreocupado com esse penhasco, com os riscos que vem à frente. Tá? Então o que mostra? Que o cachorro ele vem trazer a conotação tanto de amizade, de companheirismo, né? Ou seja, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que pode ser bastante companheira, bastante leal, bastante fiel, quanto também mostra a ausência daquilo que a gente chama de tabu, ou seja, é um desprendimento da racionalidade. É como se ele deixasse o id falar mais alto, sem todas aquelas barreiras propostas por julgamentos, preconceitos, tabus, né, por toda aquela construção de superego que a gente já viu, e como que se ele tivesse simplesmente indo, fazendo as coisas de maneira instintiva. Outros elementos que a gente pode observar nessa lâmina é a flor branca na mão esquerda como sendo ele está indo de encontro e ele vai saudar algo no futuro. Ele tende a reverenciar o que está por vir. Tá? E na mão direita eu acho que tem um dos elementos mais importantes da carta do louco, que é a trouxinha, que é essa maletinha. O que significa isso? Que ele está com o suficiente. Não significa que é uma mala para uma viagem longa, não significa que ele vá passar necessidades ou que ele não está levando tudo o que é necessário e fundamental para essa jornada. Muito pelo contrário, o louco ele tem o conhecimento de que ele só consegue carregar o que é importante para ele. Nesse momento eu gosto de fazer um parênteses e contar uma experiência minha, que eu gosto sempre de questionar os meus clientes, né, quando cai a carta do louco, de quantas folhas ele precisaria para escrever o que é importante na vida dele. Alguns clientes me respondem que precisaria de um caderno inteiro, de um bloco inteiro, outros me respondem que precisariam de 10 folhas, e alguns me respondem que precisaria só de uma tirinha de papel ou de uma ou duas linhas. E é exatamente essa a proposta do louco. É fazer com que você seja objetivo, com que você consiga entender que amor é amor e ponto final. Não importa qual o tipo de amor, amor é amor. Respeito é respeito, não importa quem, não importa quando, respeito é respeito. Então, assim, ele consegue trazer de forma objetiva tudo o que é fundamental para a vida. E essa é um grande aprendizado que ele passa para que a gente consiga, mesmo que aparentemente correr risco, consegue estar leve, sem o peso dos outros, sem o peso da cultura, da sociedade, da imposição dos outros sobre a nossa vontade. Nessas duas imagens a gente traz aqui na esquerda o tarô clássico de Marsella. A gente consegue ver padrões bem parecidos, né, na verdade, o cachorro, a maleta, e a gente vê claramente que é um bobo da corte, o que faz sentido pelo contexto do louco, por ser aquele o rei do vinho, por ser o rei do teatro, por ser aquele que entretém, por ser aquele que é divertido, que é ousado, que não tem medo de passar ridículo, que não tem medo de passar vergonha, que não tem medo de dar a cara a tapa, certo? E executar o que ele tem vontade. No lado direito, então, a gente vê que, mesmo atrás tendo a geleira, na frente tem um vulcão em erupção. Ou seja, isso mostra que ele está ciente de que essa jornada dali para frente vão ter novos desafios, certo? E que ele vai conseguir manipular esses desafios da forma que ele quiser, porque ele é desprovido desse instinto, né? Ele é desprovido de ficar sofrendo por antecedência. Então, se ali está pegando fogo, ele sabe que o fogo pode consumir, que o fogo pode destruir, mas que o fogo também pode aquecer, né? Então ele consegue usar, manipular os elementos da natureza sempre a favor dele. Nessas duas imagens,
né? A imagem da direita a gente vê um padrão bastante parecido também. Ele mesmo que caindo do penhasco, ele continua apreciando os momentos da vida, ensinando o quê? Que consegue extrair sempre o melhor, independente da situação. Mesmo que a vida ofereça um risco ou algo que pareça ser negativo, sempre há uma lição por trás, sempre há um aprendizado e sempre há alguma coisa que você pode agradecer e incorporar dentro da sua vivência. A imagem do lado esquerdo é a imagem do tarot de Crowley, né, que ele trabalha bastante com formas geométricas, e eu trouxe essa representação porque eu acho muito legal partir do coração e sair uma espiral, né? E ele deixa bastante claro aqui que não é um círculo, que é uma espiral. O que significa? O círculo você sempre sai e volta no mesmo ponto. A espiral não. Você sempre vai aumentar um pouquinho mais do seu raio. Então é legal porque vai um pouco de acordo com aquele eterno retorno proposto por Nietzsche, né? De que a gente volta em situações semelhantes, mas é diferente, porque a gente já tem uma bagagem diferente. A gente dá uma volta em círculo e volta para o mesmo ponto, mas é diferente, porque a gente já tem uma volta a mais de sabedoria, de conhecimento. E independente dessa pantera estar mordendo ele, cravando ele está afim de realizar os próprios objetivos, de ir além, de progredir. Tá? A gente vê a uva aí mais uma vez falando a favor de prosperidade. A gente vê um sol na região genital mostrando que tem tanto uma dissociação do plexo solar quanto do chakra base. O que mostra isso? Que os desejos dele são viscerais, é importante para que ele execute esse movimento, né? E outro elemento fundamental, a gente vê esse crocodilo aqui na região de baixo da imagem, mostrando mais uma vez, reforçando mais uma vez o quanto que esse cérebro reptiliano, o quanto que esse impulso do id é importante para esse momento, para que você não fique cercando muito nos pormenores, colocando muito empecilho para executar. Esse cérebro reptiliano ele é simplesmente o instintivo, ou seja, é aquilo que vai fazer com que a gente permaneça vivo, que a gente não morra e que a gente se alimente, né? Então ele traz essas informações e exemplificam muito bem a vibração do louco dentro do tarô. Eu trouxe essas imagens para vocês. Existem muitas imagens, uma variação gigante de tipos de tarô, de imagens de tarô, mas eu trouxe algumas com informações simbológicas ricas e que são importantes e que se repetem. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, e esse é o material que eu trouxe para hoje, para a gente finalizar a aula do louco.